Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade. Quando sair, usar a sua máscara, passando álcool em gel na mão e respeitando aí a distância entre as pessoas. Hoje é a nossa terceira e última parte das observações / reforço para ilustrações, observando aí os quadros da Tarsila. Então vou fazer uma breve recapitulação antes de começar a gravação de tela. No primeiro vídeo a gente falou sobre a anatomia, sobre a estrutura do nosso corpo, quais são os pontos de articulação e como desenhar. E aí eu dei dicas para vocês de observação. Então, por exemplo, se você quer desenhar uma bailarina, tira uma foto sua fazendo uma pose para você saber qual é a posição que o seu corpo vai ficar, como que a sua mão vai se comportar e assim por diante. No vídeo 2, eu falei para vocês sobre a paleta de cores e sobre perspectiva. Então, perspectiva é o meu ponto de vista sobre alguma coisa. Então, se eu estou virada aqui, a minha cabeça vai ter essa posição, ela vai estar com essa iluminação e assim por diante. E hoje eu vou falar sobre o que eu mais queria falar, que era das plantas, que são todas as vegetações que aparecem nos quadros da Tarsila, que são muito ricas em informações. O único quadro que não está nessa análise é o manacá, porque o manacá é o mais óbvio de todos, que o manacá é um manacá. Mas, enfim, então tem o quadro da Cuca, tem o pescador, tem as cidades que ela pintava, e eu tô explicando pra vocês como fazer essas plantas, né? Como dar vida a plantas que a gente só observa. Então, o meu reforço de ilustração pra vocês é esse. Desenho é muito treino. Vocês não vão virar super desenhistas da 20 da noite pro dia. Precisa treinar bastante, mas além do treino, tem pontos de estudo que são importantes. Então, anatomia é importante para você não desenhar uma pessoa desengonçada, esquisita. Perspectiva e proporcionalidade é importante para que essa pessoa pareça que ela está no cenário que ela está. E a vegetação, no caso, é sobre a observação. Então, desenho, ele é observação. Se você observar, né, a sua paisagem ao redor, você vai conseguir fazer uma ilustração 1000 vezes melhor e com uma qualidade muito superior. Mas, acima de tudo, eu quero deixar claro que desenho é treino e que sem treino, esse desenho nunca vai sair do boneco de palito, ok? Então, vamos para a nossa gravação de tela ver sobre as plantinhas e vegetações da Tarsila do Mar. Já estou com o meu sketchbook aberto, então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as plantas, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as formas das plantas, como que a Tarsila desenhava e pintava toda essa arte. Vou deixar meu pincel em preto para ficar mais fácil de visualizar dentro das camadas, ok? Então, como de costume, vim aqui na ferramenta pincéis, caneta tinteiro, a gente vai fazer só uma breve análise. Meu pincel está em preto. E aí vamos lá. Eu já deixei as camadas prontas para poder ajudar no nosso processo aqui de trabalho. Então, a gente já tem camada com quadro e a camada branca para pintar. Então, hoje falaremos um pouco sobre plantas e as suas formas. Deixa eu tentar arrumar ali. E aí, vamos lá. Em todas as obras da Tarsila do Amaral, o que a gente vai perceber, né? Que existe aí uma boa e vasta quantidade de plantas que podem ser observadas de maneiras diferentes. Para nós, o que vai ser interessante de observar? Nós vamos ver as formas dessas plantas. Então, eu vou vir aqui, clico 2 vezes na camada, vou diminuir um pouco a opacidade para que o traço de cima fique mais fácil de ver e vamos lá. Então, obviamente que a gente consegue perceber que isso é um coqueiro ou uma palmeira. Qual que é a diferença de um coqueiro para uma palmeira de uma vez por todas, para que vocês nunca mais fiquem com dúvidas? Coqueiro, por mais alto que ele seja, sempre vão ter frutos. E se você observar bem, não existe nada nessa planta. Então a gente pode deduzir que é só uma palmeira. Ou pode ser um coqueiro que ela esqueceu de pôr fruta. Tô brincando. Mas basicamente deve ser uma palmeira. E aí vamos lá.
As palmeiras a gente costuma ver desenhadas, né, com as suas folhas e divisões, mais ou menos nesse estilo que eu fiz aqui, o meu rascunho. E aqui ela usa uma forma super básica, que é como se fossem gotinhas, somente vivendo ali na direção em que as folhas estariam. Então ela simplifica esse traço, mas simplificar não significa que a pessoa não vai entender. Então a gente consegue perceber que nitidamente isso é uma palmeira. Vamos lá. Nessa árvore com frutas, a gente tem aqui um macaquinho com um bebê, certo? Mas não vamos falar dele. E nós temos uma simplificação dessa árvore. Então, essa folha, ela é como se fosse um formato de coração, tá vendo? Então eu tenho várias folhinhas aqui, ó, com formato de coração. Provavelmente, o formato original dessa folha da árvore deva ser aquelas folhas bem arredondadas, assim. Só que ela não precisa colocar essas marcações para que você perceba que é a árvore. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes a gente se prende muito nesse detalhe de nossa, precisa ficar realmente parecido com o mundo real para que a pessoa entenda o que é. E isso não é verdade. Vamos lá. Essa árvore, ela tem essas separações aqui no tronco. E folhas como se fossem de palmeirinhas também. Provavelmente, essa é uma daquelas árvores que a gente sempre vê no parque que tem muitas marcações no seu tronco. Só que ao invés dela encher aqui de marcações, ela fez as divisões básicas para que você consiga deduzir aí que tipo de árvore é. Outra coisa importante nas folhas e tudo mais, em toda a vegetação que aparece nos quadros, é que existe bastante liberdade criativa e muitos cactos. Na maioria dos quadros vocês vão perceber isso. Isso não é uma coisa ruim. Vamos ver aqui, ó. Essa árvore é uma daquelas árvores com raízes altas, igual a gente costuma ver em calçadas. Só que ao invés de fazer a raiz super alta para baixo da terra, ela deixou a raiz exposta e a gente consegue perceber que essa é uma daquelas árvores bem grandes. Não tem aquele excesso de galhos para dizer que tem uma folhagem vasta. Só tem os galhos principais que a gente precisa para guiar o olhar até o topo e perceber o macaquinho, perceber as frutas. Então, essa simplificação também vem de parte do imaginário, onde a gente pensa assim, bem, igual eu falei para vocês da anatomia. Se eu tenho um corpo e eu posso simplificar esse traço, né? Tem aqui um corpo, eu posso simplificar o traço para poder desenhar melhor. A planta não vai ser diferente. Eu também posso simplificar o traço para poder desenhar da melhor forma possível e pintar da melhor maneira possível, porque o que vai surpreender de fato é como a técnica é feita, e não deixa de ter técnica, porque se você prestar bem atenção, deixa eu desfazer aqui, o que nós temos? Nós temos um ótimo jogo de luz e sombra. Eu vou aumentar aqui a opacidade para que vocês entendam. Percebe? Então, não é só sobre a forma, mas como você aplica essa forma no que você faz. Vamos para o nosso próximo quadro. Aqui, o quadro do pescador. Temos nosso pescador aqui no rio e logo de cara a gente consegue perceber que tem a existência de uma bananeira, de mais palmeiras e plantas similares a coqueiros. Você consegue ver que ela quer dizer que isso daqui são morros à distância, ou podem ser aquelas árvores com copas mais redondas. Mas por que eu reforço que devam ser morros? Porque aqui a gente tem no leito do rio essa rocha esverdeada e aqui ela segue do mesmo jeito. Então, provavelmente essas casas são casas em meio de morros próximos ao leito do rio, que é onde o pescador está trabalhando. E aqui, ó, mais árvore de copa redonda. Então, apesar da gente falar assim, esse quadro, entre aspas, tem menos vegetação do que o quadro anterior, ele continua tendo muita coisa para ser vista, ok?
Lembrando sempre, isso foi uma das coisas que eu falei não só no da anatomia e no vídeo anterior que era sobre a perspectiva, mas todas essas coisas se encaixam no quadro da Tarsila. Então, vamos fazer um review. Na segunda eu falei de anatomia, então eu mostrei que mesmo em formas geométricas básicas, a gente consegue aqui, ó, fazer uma movimentação dinâmica das nossas articulações, tá vendo? Então, provavelmente o pezinho dele tá aqui, quer ver? Assim. Ok. E aí, coxinha. Ok, então nós temos o ponto número 1, que é a anatomia. Ponto número 1 que eu falei pra vocês era sobre perspectiva. A gente tem um plano de fundo com um morro grande e a gente tem um primeiro plano com o rio, as plantas e a pessoa. Então, tudo isso são observações. Ela viu essa cena, ela teve essa perspecção, essa perspectiva e, com base em todos os estudos que ela já teve, ela consegue fazer esse quadro. E aí, a partir desses estudos, ela pode simplificar tanto o traço dela, que por mais simples que seja, obviamente a gente sabe que isso é uma folha de bananeira. Então, assim, é isso que eu quero dizer pra vocês quando eu falo pra vocês estudarem desenho. Observem o mundo ao seu redor, tentem simplificar a forma. Então, você não precisa desenhar aquele coqueiro, aquela palmeira, aquela samambaia de um jeito super complexo. Você só precisa desenhar de um jeito que a pessoa que tá vendo, tá fazendo essa observação, ela consegue entender que aquilo de fato é uma bananeira ou que aquilo é uma palmeira ou algo do tipo. Vamos dar sequência aqui para o nosso próximo exemplo. Aqui a gente já tem outros tipos de folha, tá vendo? Aqui, essa, eu acredito que seja um pé de mamão. Parece muito um pé de mamão. Não só pelas folhas, mas por causa das frutas. Se não for mamão, pode ser mamona. Então, se vocês pesquisarem mamona na internet, vocês vão ver que ela também é uma arvorezinha assim. Eu cheguei até a mostrar na roda de conversa que na frente da minha casa tem um pé de mamona. E esse pé de mamona segue essa lógica, né? De ser o traço, aí tem o galho pra cá, um galho pra cá. As frutas. E os galhos se dividem em outros galhos. Tudo bem verde, parecendo meio bambus, assim. Mas talvez, se não for um pé de mamão, seja um pé de mamona. E aí, nós temos mais bananeiras, mais árvore de copa redonda. Essa árvore de copa redonda é para simbolizar aquelas árvores que a gente costuma desenhar quando criança, que são bem grandes. Então, assim, ela não perde essa essência de simplificar. Aqui a gente tem outra árvore de formas geométricas, tá vendo? É basicamente círculo. A planta que aparece novamente, que também aparece em vários quadros, é essa, que pode ser uma babosa. Se vocês já viram babosa na internet, ou se vocês já viram na vida real mesmo, a babosa, ela é bem pontiagudazinha. E por que eu acho que é uma babosa e não uma espada de São Jorge? Porque as espadas de São Jorge têm marcações brancas, e esse quadro aqui só tem a parte verde. Lógico que a gente pode voltar ao ponto que eu falei pra vocês sobre a simplificação do traço. Mas eu acredito que seja uma babosa. E aqui, uma planta dessas que nascem na água, também com um formato mais simplificado. Tudo para que as pessoas possam ver e possa adornar o nosso quadro de uma maneira bonita. Então, quando vocês forem desenhar plantas, vocês não precisam fazer nada super complexo. Vamos para o nosso próximo e último quadro, que é o quadro da Cuca, que é este aqui. O quadro da Cuca, ele é o mais voltado propositalmente para o mundo infantil. Então a gente tem aqui essa planta, que eu acho que é a mais legal, porque ela tem diversos gominhos arredondados para formar as suas folhas. Tá vendo? Diversos gominhos arredondados para falar das suas folhas. Ela tem a planta de corações. Ela tem aqui esse que agora sim eu acredito que seja realmente uma espada de São Jorge simplificada, que é um símbolo bem brasileiro. Aqui tem uma planta que parece muito com couve, mas que não é couve, que eu acho que se chama taioba, que ela é comestível, e isso lembra muito uma taioba.
de uma maneira mais simples, mas lembra bastante uma taioba. E aí temos as outras plantas ornamentais. Mas além do fato delas serem verdes, você consegue perceber que tudo isso é vegetação. E é uma vegetação com traço simplificado. Então, novamente, quando você quer fazer uma arte, você vai precisar observar, né? Observar bem, ter noção de perspectiva, de espaço, para onde você quer que as pessoas olhem no seu desenho. Você quer que elas olhem para o meio, para a parte de cima, para baixo? Onde é a parte principal do seu desenho? Depois, vem as partes importantes que vão refinando a sua arte. Como, por exemplo, aqui é o ponto mais iluminado do desenho, aqui é o ponto mais escuro do desenho. Como eu sei disso? Se eu pegar o conta-gotas, ó, cor mais clara, cor mais escura. É a mesma paleta, tá vendo? Se eu for passando, olha como ela vai escurecendo. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Quando um desenho pode ser rico de informações, mesmo que visualmente ele pareça simples, ok? Aqui, novamente, nós temos mais bananeiras, mais cactos, mais árvores redondinhas de folhas de círculos, mais coqueiros palmeiras, mais folhas grandes que parecem de taioba, mais espada de São Jorge, outro tipo de cacto, e essas obras se repetem, tá vendo? Mais cacto. Então é como se a gente tivesse diversas folhas de brasilidades diferentes, de diferentes regiões do Brasil, todas em diversos quadros. E isso é muito legal. É como se você misturasse todas as coisas que o Brasil tem a oferecer em um único cenário para poder criar aí essa ideia de vegetação que existe nos quadros da Tarsila do Amaral. Então, quando perguntarem para vocês, olha, você sabe o que é esta vegetação do quadro da Tarsila do Amaral? Você vai poder falar que sim. Por quê? Porque mesmo que seja uma obra, abre aspas, simples, você consegue perceber todas as nuances e o que ela está querendo passar. Então, quadros, eles sempre estão querendo passar alguma mensagem pra gente, alguma ideia. A gente faz uma leitura visual. É importante vocês nunca mais se esquecerem disso. Antes de ler texto, a gente lê visualmente. Ou seja, seus olhos fazem uma leitura. Nesse quadro, seu olho bate aonde? No meio, para depois observar o resto. E deste resto, o que você vê? Entende? É isso que eu falo para vocês. Vai fazer um desenho? Pensa comigo. Vamos pôr a folha em branco aqui. Você vai fazer o seu desenho? Pensa comigo. Você quer que a pessoa olhe para esse canto do quadro? Então você precisa fazer com que todas as coisas estejam voltadas para este canto do quadro. A sua perspectiva vai ser voltada para essa parte. Então eu não posso fazer um desenho reto assim. Eu tenho que fazer alguma coisa que seja interessante. Eu preciso fazer uma linearidade que seja interessante. Vou trabalhar luz e sombra. De onde está vindo a minha luz? O que eu quero dizer com essa luz? O que eu quero dizer com a minha iluminação? Que nem aqui, ó. Cor mais clara. Deixa eu pôr uma camada. Pronto. Cor mais clara na parte de baixo. A gente tem a cor um pouco mais escura na parte de cima. E assim por diante, tá vendo? Isso é luz e sombra, para dar riqueza. O importante das ilustrações é você enriquecer o seu quadro com informação, sem necessariamente ser uma informação super complexa, ok? Então a gente encerra aqui essa série de 3 vídeos, onde eu vou reforçar agora para vocês o que nós falamos. A gente falou no primeiro vídeo sobre anatomia. Então a gente falou um pouquinho sobre o corpo. Depois nós falamos sobre perspectiva, que é o nosso ponto de vista sobre algo que nós estamos observando. No vídeo da perspectiva eu falei um pouco sobre paleta de cores, que é uma das coisas legais aí que a Tarsila tem a oferecer. Ela tem uma paleta de cores muito rica, muito divertida, que você pode tirar muito proveito disso, ou seja, você consegue se inspirar bastante nisso. E aqui a gente falou sobre as plantas e suas formas.
certo? Que formas são essas? Essas formas que são geométricas, são simplificadas para que o traço seja entendível. Mas nada disso, quando eu falo simples, não quero dizer sem graça. É simples, mas é tudo muito bonito. Então, eu acredito que vocês conseguem entender aí a mensagem de tudo que foi passado nesses últimos vídeos, ok? Espero que este vídeo tenha ajudado vocês a se inspirar e fazer melhores ilustrações, né? A gente tá sempre procurando melhorar as nossas artes em todos os níveis. Continuem participando das rodas de conversa, elas têm sido essenciais para tirar dúvidas, falar sobre a amostra, e nessa fase eu tô tirando dúvidas de recorte, colagem, aplicativo, toda e qualquer dúvida que aparece 100% ao vivo na roda de conversa, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou você pode adicionar o nosso número da aba, enviar atividade ou comentários em áudio. Se tiver alguma coisa muito específica, manda um print. O importante é que vocês não fiquem aí no escuro, sem saber o que fazer, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo, até o próximo vídeo e